é que foi a vitória do líder? O Flamengo dormiu na liderança. Vamos para a liderança agora? Você é louco, quem manda é você, meu camisa 10. Você tá com moral. Sem pagode. O Flamengo dormiu na liderança e o rubro-negro ligou a televisão para secar o Palmeiras. Pagode, é que você é do rock, né? Você é do rock. Eu gosto do pagode também, gosto. Vamos fazer uma depois do programa. E, cara, não deu para secar, né? Palmeiras, mesmo com time misto, foi tranquilo. Um bom time, na verdade, né? Tranquilo. Mesmo o time misto, um bom time, assim. O Juventude, que em algum momento foi um time competitivo, né? No Alfredo Jaconi, sempre foi difícil jogar aí. Acho que perdeu esse poder casa, o estádio, né? Vazio. Perdeu essa força casa, o torcedor já deixa de acreditar. Você falou aqui, quando a gente mostrou a classificação aí com 26 pontos, né? Ah, já foi. Cara, o torcedor, obviamente, sempre acredita, né? Ah, matematicamente tem condições, tem possibilidade, o torcedor acredita. Mas, cara, a situação do Juventude, ela é muito difícil. E o Palmeiras, mesmo com um time, né, misto, né, se pode dizer dessa forma, do que foi o meio de semana, o Bruno mais uma vez fazendo gol, o Bruno que falou com a gente na semana passada aqui, importante para ele fazer gol, dar confiança. O Facundo Torres, para mim, é um jogador ainda está devendo com a camisa do Palmeiras. O Fux tem jogado muito bem. Volante, no jogo contra o Flamengo, que ele falha, né? Foi no jogo contra o Flamengo, depois na rodada seguinte ele fica fora e aí volta a ser titular, tem jogado muito bem. O Palmeiras mereceu. Ele ficou fora do jogo da altitude. Ficou fora lá, o Abel voltou com o Murilo e Gustavo Gomes. Exato. Eu acho assim, o Abel usou o argumento de que o Murilo competia mais. Olha o golaço do Felipe Anderson. Golaço. Espetáculo. Só o Sobis guardava assim. Não, o domínio no começo da jogada é algo absurdo. Cara, o jogo foi assim. Para fazer parecia que o Palmeiras, apesar da grande atuação do goleiro do Palmeiras, assim, do Carlos Miguel, apesar disso, parecia o jogo foi controlado pelo Palmeiras, sabe? O Palmeiras fez 1-0 e poderia, assim, se caso saia um gol do Juventude, o Palmeiras ia, sabe, fazer o terceiro. É isso que passava, sabe? O Palmeiras, apesar do time misto, teve o controle total do jogo. E de fato, assim, me surpreendeu bastante, porque no início da temporada eu falei que esse Juventude em casa, né, era muito forte, que dificilmente o Juventude cai porque é muito forte em casa, porque competia. E o que eles tinham de melhor eles deixaram, que é competir dentro de casa. Sem dúvida alguma. Jogando sem pressão, né? Estádio vazio já há um tempo já. Um gramado bom, né? Gramado ótimo. Gramado é ótimo, cara. Eu acho que uma dúvida assim, o Palmeiras vai estar cansado? O Palmeiras vai grandão? Que impacto vai ter aquele jogo épico de quinta-feira? E qual foi o impacto, na opinião de vocês, do jogo de quinta hoje? Eu acho assim, sendo bem sincero, o jogo não tem como não falar que o jogo não foi épico. 4-0, numa semifinal de Libertadores. Foi uma noite histórica, mas eu acho que o Palmeiras não teve que correr tanto para reverter o resultado. O Palmeiras foi amplamente superior. E todos esperavam isso, de fato todos esperavam. Por isso que estava lotado, o próprio Abel deu uma entrevista antes e falou assim, não me pergunte por quê, mas vai ser uma noite mágica. Eu acho que o Flamengo, ele teve que brigar muito mais, até pelo jogador expulso, que propriamente o Palmeiras. Concordo. Sabe? E se for falar de um cansaço, eu entendo que é um cansaço mais mental do que propriamente um cansaço físico. Por quê? Porque perdeu de 3-0, cara, a gente tem que virar, vamos virar. E o quarto gol já saiu depois dos 30, exatamente, né? E foi um pênalti, né? Poderia muito bem ir para os pênaltis o jogo se não tem aquele pênalti ali. Então, propriamente é mais um cansaço mental do que propriamente um cansaço físico. Em cima do que o Felipe está falando, em relação ao cansaço mental e à pressão, a emoção do Abel depois do jogo fala por si só. Exatamente. Porque ali mostrou um Abel que a gente, pelo menos eu não conhecia. Esse lado, essa sensibilidade que ele teve ali com a emoção dele depois do jogo, é um Abel que a gente não tinha visto nesses 5 anos do Abel no Palmeiras. Você acha que pegou o fato de ele ter sido tão criticado no jogo da ida, as escolhas dele, e assim, a carga estava um pouco nele, ele já tinha sido xingado pela torcida lá atrás, não esqueceu. Você não acha que ele estava assim com a carga, pode se ser, sentindo com o caminhão não só isso, eu acho que ele é um cara que ele se cobra muito. Ele se cobra muito, ele vai ao extremo da cobrança, e quando ele percebe que o plano Abel não deu certo no primeiro jogo, eu imagino que o pós-jogo, até o jogo da classificação histórica do Palmeiras, nesse meio teve Cruzeiro. Acho que foi um trabalho que ele fez até... o Palmeiras não consegue fazer um bom jogo contra o Cruzeiro, né? O Palmeiras não joga tão bem assim contra o Cruzeiro, porque a cabeça provavelmente dele estava na noite histórica. E aí quando ele desaba dentro do gramado e você vê a emoção de todo mundo com ele ali, na minha opinião, fala muito o que é o Abel
na intimidade com os jogadores. Porque, para mim, tem um Abel na coletiva e tem esse Abel que é o que se emociona. Que esse Abel que mostrou a emoção dele dentro do vestiário. Ele deve ter sido uma semana dura, cara. Sabe a verdade é o Felipe Melo. Deve ter sido uma semana dura. Com esse já vi chorando. Se eu estiver errado, você me corrige. Na noite anterior à final da Libertadores contra o Flamengo, a gente estava conversando, foi que nós decidimos que eu não jogaria de titular aquele jogo, eu tirei um tubo de sangue do joelho, e a gente estava conversando e ele chorou. Algumas coisas ele começou a chorar, eu já falei isso aqui. Então eu conheço o Abel, é um cara emotivo. E o que eu entendo, assim, o que me passa depois daquele jogo, hoje, o que tem de gente que fala de futebol, as redes sociais veio aí para dar voz para muita gente que fala de futebol. O que tem de treinador de futebol? Assunto, Felipe. Tudo. Mas principalmente, como nós estamos falando de jogador de futebol, né? Então, o que tem de treinador de futebol? Então, assim, acabou o jogo, perdeu de 3-0, que tinha de gente falando, tem que sair, não pode, tem que sair. Querendo ou não, isso traz uma carga para o treinador. Isso traz uma carga emocional, isso traz uma carga física para ele também, para o seu staff. Então, quando você ganha o jogo, ele fala, torcedor do Palmeiras, vai no estádio. Isso não pode reclamar, porque a torcida do Palmeiras lotou o Allianz Parque e cantou do início ao fim. Isso não pode reclamar do torcedor do Palmeiras. E quando acaba, ele fala assim, tirei um caminhão das minhas costas, sabe? Porque tem tudo para ser uma das maiores finais de Libertadores. Então, assim, poxa, a gente está na final, a gente conseguiu isso aí. E, cara, é normal, é extravasar, o momento de extravasar e chora, tem que chorar. Pelo menos legal. na expectativa, eu acho que é com sobras a maior expectativa de uma final em jogo único, porque você tem dois times num momento excelente, cara. Você pegar no passado, o Galo tava, cara, vinha mal, o Botafogo tava bem. E o Fluminense e Boca, todo mundo leva pro Boca, o Boca tá mal, o Fluminense tá jogando bem, o Boca tá indo pela tradição. Esse ano chegam dois times voando, cara. Tanto que os dois estão brigando testa a testa pelo Campeonato Brasileiro, né? Sem dúvida. Voando, sem dúvida. Cara, e a semana do Abel deve ter sido tensa, sabe? Porque uma coisa assim me chamou a atenção, vocês foram atletas, cara. A forma como ele foi abraçar o Rafael Veiga não abraçou ele de volta na entrevista. E houve depois o Abel na entrevista falando que houve um ruído durante a semana entre os dois. Não sei se vocês viram isso. Por causa dele ter sido titular na altitude, depois o Abel ter falado que... Na coletiva. E ele ter sacado o Rafael Veiga do jogo, e o Rafael Veiga não gostou. Então, isso tudo é um desgaste. Você está falando de um nome histórico no Palmeiras também, que é o Rafael Veiga. Um grande campeão, né, no Palmeiras. E você vê que aquele desabafo dele no Rafael Veiga também, do Abel com o Rafael Veiga, cara, isso tudo deve ter pesado muito. Deve ter sido uma semana muito tensa, muito tensa. E hoje estava com a faixa de capitão, Veiga. Exato. Hoje, a faixa de capitão foi substituído, porque eu acho que ele sentiu o tornozelo numa dividida ali. O treinador vai para o psicólogo. Porque ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou o treinador, ele ajuda todo mundo. E quem ajuda o treinador? Quem treina o treinador? Então, tu imagina, né? Tu perde um jogo de 3-0, semifinal. Depois, no meio do caminho, tu tem um jogo importante pelo Campeonato Brasileiro, contra um confronto direto. E depois fazer essa loucura, essa epopeia virada, que foi essa virada. E ele fala isso, me chama muita atenção. Tipo, cara, quem treina o treinador? Mas cara, tem. Tem que ter psicólogo. Você tem mentores, você tem psicólogos. Eu trabalhei com muitos treinadores já há muito tempo atrás e os caras já tinham o psicólogo, tinham seus mentores, sabe? Pessoas que eles precisavam conversar, que ajudavam em um detalhe ou outro. O que mais tem? É quem treina o treinador. Ele falou na coletiva, foi muito bom isso, eu vi também. Foi boa a entrevista, eu gostei. Assim, e eu imagino, tá? Só imaginando a distância, que o fato do Flamengo ter se classificado na quarta ainda deve ter aumentado ainda mais essa pressão dentro do Palmeiras. Porque, como a gente está falando, são os dois times que disputam tudo. Aí você vê o teu grande rival nacional hoje conseguir a vaga e você fala, cara, a gente tem que conseguir também. Dois obcecados, né? Dois obcecados, Felipe Luiz e Abel. Dois CDFs obcecados, assim, tarados, que trabalham 24 horas por dia. O Abel vinha carregando essa coisa de não ganhar em casa a semifinal, né? Serei treinador, tá acabando. Para, irmão, porque tem que ser apaixonado, hein, pai? Mas somos. Tu vai ser estilo Felipe ou estilo Abel? Você vai ver, não. Tem que ser apaixonado, cara. Vai ser estilo Felipe ou estilo Abel? Porque são dois estilos completamente diferentes. Como é que você define o estilo do Felipe e do Abel, então, já que são tão diferentes? Eu acho que... Desenvolva. O Felipe traz um estilo completamente europeu, né? Um brasileiro sendo europeu. Ele tem essas peças para isso e ele está mostrando. Eu acho que o bom do Felipe até agora, além da sua qualidade, é saber mesclar jogadores
Um jogo o cara é titular, outro jogo não é, e ainda não tem ruído, né? Ele não tem esse problema. E o Abel é aquele jeito camisa, jeito de força, é um jeito que o Abel ele deu vida para a final da Libertadores, porque para mim, se não passa o Palmeiras, o Flamengo campeão tranquilamente. Então, 4-0 no primeiro tempo. Se o Flamengo LDU na final. Exato, mas se só passa o Racing e o Palmeiras passa, o Palmeiras também é campeão. Não, mas aí eu acho que seria um 2-0. eu acho que já igualaria Flamengo, mais Flamengo e LDU lá em Lima, 4-0 no primeiro tempo. Exatamente. Eu também acho. Seria mais fácil para o Flamengo ganhar da LDU do que do Palmeiras ganhar do Racing. Mas eu acho que o Palmeiras também, Agora, só também seria favorito. A LDU não tomava gol havia 470 minutos na Libertadores. Eu sei que se demonstrou um time muito frágil, mas fazia 470 minutos que eles não levavam um gol na Libertadores, somando os duelos com Botafogo e São Paulo. Então, o que o Palmeiras fez não foi pouca coisa. Não. E aí, hoje, descansa o Vitor Roque e o Flaco, né? Os dois no banco. Sim. E ele vê o Bruno, de novo, surgir como solução. Então, assim, ele estava hoje sorridente, o Abel, hoje, né? E o Eric levantou um ponto que eu acho que vai ser uma discussão muito forte até a final. O Everton é um goleiro histórico no Palmeiras. Eu tenho a resposta. Histórico. Indiscutivelmente histórico. Eu também tenho. Tá em disputa aí com o Marcos, assim, com o Leão, né? É um goleiro histórico. Esse aí entrou, no começo não foi bem, levou uns gols, assim. Não jogava há muito tempo, né? Mas aí entra o que o Eric falou. Perfeito. O goleiro precisa ter sequência, né? Nenhum dos gols frango, né? Não, mas assim... Flamengo, mas poderia fazer melhor. Aí foi ganhando ritmo. Sem tem frango. essa sequência de 3 jogos sem ser vazado, sendo destaque em 2 deles, Cruzeiro e hoje. O Everton volta para a final. Quem joga a final? Então, o Everton volta para a final, eu jogaria com o Carlos Miguel. Volta para a final. O Everton volta... Na semana da final, né? No sei lá, ele joga 2 jogos pelo Campeonato Brasileiro e aí tem a final. Aí vai de Everton. Se o Everton atuar antes... eu acho também. Se o Everton atuar antes... Eu também acho. Vai o Everton para ser o goleiro da final. Agora, se o Everton não atuar e ele está à disposição para a final, aí eu acho um erro, se isso aconteceu, o Everton colocar ele para jogar por causa dessa questão do ritmo. E aí eu ia de Carlos Miguel. Eu opino que o Abel vai deixar essa questão aberta até o último momento, porque ele vai ficar observando o Carlos Miguel. E é questão mesmo, para ser observado até o último momento, claro. Mas para jogar direto na final, o Everton, eu acho que aí é um erro. Eu acho que não pode... Eu acho que ele não vai ter dúvida. É assim, não vai ter dúvida. Será que o Everton não teve sequência? Se tiver dúvida, quem joga é o Carlos Miguel. Se o Everton volta bem antes, para ter realmente sequência, 2, 3 jogos, performando... Aí o Everton, de repente, pode jogar. Mas fora isso... Você que vai ser treinador, você que vai ser treinador. Digamos que o Carlos Miguel engata uma sequência de jogos... Ele vai continuar. Então, como é que você tira ele do time? Eu não tiro. Ele vai continuar. Se eu sou o treinador, é o momento. Futebol é o momento. Porque assim, a gente estava lembrando alguns casos históricos no futebol. O Marcos não era titular. Aí ele entra. Começa a jogar, acabou pro Veloso, cara. Acabou, cara. O Marcos entrou, tomou conta da posição. O Cássio não era titular no Corinthians, era o Júlio César, campeão brasileiro. O Cássio entrou, acabou pro Júlio César. O Carlos Miguel viveu isso no Corinthians, né? Ele botou o Cássio no banco. Exato. Então, assim, eu não estou dizendo que tem que barrar o Everton, porque eu acho que o Everton é gigante. Eu não tenho a resposta, eu não sou técnico. Mas eu acho essa questão... A questão nesse momento... Porque, assim, eu nunca joguei como eles, mas eu já ouvi muito treinador, assim, essa coisa do goleiro, do ritmo, ela sempre foi muito presente nos debates de futebol, nas discussões com técnico, entrevistas que eu participei. E todo técnico, eu sempre ouvi falar que o goleiro precisa de ritmo. Tanto que o goleiro não é poupado. O goleiro não é poupado. O time muda 8 jogadores, 9 titulares, bota o time inteiro reserva. Mas o goleiro vai. O Rogério sempre descansava bastante. Vou te dar um exemplo. O goleiro vai. O goleiro não é poupado, né? Porque o ritmo é importante para o goleiro. Vou te dar um exemplo. Quando eu cheguei no Fluminense, eu cheguei junto com o Germancano. O titular era o Fred. E o Fred, toda aquela, né, um ídolo histórico do clube, para muitos o maior ídolo da história do clube, enfim. E aí, teve uma lesãozinha, saiu, aí ficava um jogo sem jogar e colocava o Germán fazia gol. Aí o Germán fazia gol. Virou um momento que o Germán virou titular da equipe. Então é basicamente isso, assim, é o momento do atleta. Aí, mas ele saiu por lesão. Tudo bem que ele saiu por lesão. Querendo ou não, ele deu uma brecha. A lesão
deu uma brecha e uma oportunidade pro Carlos Miguel. Basta o Carlos Miguel estar dentro de campo e fazer o que ele tá fazendo. Isso é normal, isso faz parte do futebol. Eu me machuquei também, deixei de jogar duas finais de Libertadores, entrei ao decorrer do jogo. Mas não joguei de titular, não entrei como capitão da equipe. Por quê? Porque eu havia me machucado e dei brecha pro outro entrar, infelizmente. Entrar no jogo, obviamente, né? Então, assim, é o que é. É o que acontece, não tem jeito. Porque assim, não levou nenhum frango, mas eu acho que ele não foi bem, nem contra o Flamengo no Maracanã, nem contra ele deu. Poderia fazer melhor. Os 6 gols que ele levou, 2 foram de pênalti, a gente já tira. Beleza. Os outros 4 gols, gente, 2 na altitude, a bola na cara dele. Não, eu concordo com você. Não tem frango, não tem erro. Ele falhou. Porque assim, eu achava que assim, não era uma questão naquele momento. Assim, o palmeirense estava falando que volte logo o Everton. Agora, eu acho que até o palmeirense, além da gente aqui, tá olhando e falou, pô, vamos acompanhar os próximos capítulos. Cara, assim, é um negócio... Ele é muito bom goleiro. O tamanho dele é um negócio descomunal. Assim, você vê aquele cara no campo, assim, impressiona, cara, pelo tamanho dele, cara. Você quer o exemplo? É muito grande, muito grande. O gol do Felipe Anderson, se aquela bola é chutada e teve no segundo tempo, a bola, ele pegou, o Carlos Miguel pega. Ele fez uma defesa. Ele fez uma defesa justamente por causa disso. Eu acho que nada mais... Tem tempo para isso. Aliás, vamos olhar os jogos. O Abel ganha bem para decidir isso, né? Exato. Muito bem. simplesmente... E tem um staff que ajuda bastante também. Isso que está acontecendo agora está simplesmente antecipando o que vai acontecer ano que vem. Ele veio para ser titular. Então, a lesão antecipou um pouquinho. Ele é um potencial de goleiro absurdo, eu acho assim. Absurdo. Ele é muito bom. Nível seleção, Eric? Cara, eu potencial, acho que pode chegar, sim. potencial, cara. Potencial. Cara, assim, você já encontrou com ele pessoalmente? Não. Assim? Cara, ele parece um jogador da NBA. Porque ele não é só alto. Ele é, sabe, cara forte, grande, assim. Cara, meu irmão, é um gigante, cara. Com 2,4 metros, com o treinamento de goleiro que hoje a gente tem no Brasil, agilidade, ele pegou uma cabeçada embaixo, que antigamente você falava, goleiro grande não chega nessa bola. Exatamente. No segundo tempo, pá, ele pegou aqui embaixo, uma cabeçada dificílima, cara. A agilidade desse cara de 2,4 metros, impressiona, eu também acho o Everton um monstro. Não, é um monstro. Assim, por isso que é uma questão histórico do Palmeiras. Exato, é uma questão. E campeão de Libertadores, mas protagonista. por história, nós seguiremos jogando, pô, né? Opa! Vamos voltar. Não dá. Vamos ver os Tem jogos. 2 bicampeões de Libertadores aqui, ó. Verdade. Estamos afunilando o Campeonato Brasileiro, já dá para colocar na tela todos os jogos que restam para os pretendentes ao título. Vamos tentar chegar a uma conclusão aqui sobre para quem a vida está mais complicada. E aqui está a caminhada rumo ao título. Ó, o Palmeiras pega o Santos em casa, Mirassol fora, aí o jogo atrasado com o Santos, que é na Vila Belmiro, visita o Galo, esse jogo é na semana da final da Sul-Americana, duvido que o Galo entre com força máxima. Depois pega o Fluminense em casa, visita o Grêmio, recebe a Vitória e termina contra o Ceará. O Flamengo pega o São Paulo, depois recebe o Santos, aí jogo atrasado contra o Santos na Vila Belmiro, o Santos está no caminho dos dois, né, dos 2 primeiros colocados, Fla-Flu, Bragantino, Galo fora, esse é o jogo que vai mudar de data, né, porque é no fim de semana da final da Libertadores, assim como o Grêmio e Palmeiras. Flamengo e Ceará, e na última rodada o Mirassol fora. E o Cruzeiro, que não tem jogo atrasado, vai visitar o Grêmio, vai receber o Fluminense, visita o Juventude, recebe o Corinthians, visita o Ceará, recebe o Botafogo e aí termina contra o Santos. Eu tenho Flamengo e Palmeiras têm 5 adversários em comum. Eu tenho a impressão que o Cruzeiro tem uma caminhada um pouco menos dura, embora ele tenha que tirar pontos para os dois. Uma impressão, assim, bater no olho que o Cruzeiro tem uma caminhada um pouco menos dura. Palmeiras e Flamengo pegam o Galo, Palmeiras e Flamengo pegam o Fluminense, Palmeiras e Flamengo pegam o Ceará, pegam o Santos e pegam o Mirassol. Impressionante, cara. Das 8 rodadas que faltam, 5 adversários em comum. Não tem jogo fácil aí, não. Não, fácil não, mas parece que o Cruzeiro, para mim, o Cruzeiro diria assim, o Cruzeiro tem uma caminhada menos dura, mas ele tem que tirar pontos para Flamengo e para Palmeiras. Esse é o problema do Cruzeiro. As 2 próximas rodadas do Cruzeiro são difíceis, né? Enfrentar o Grêmio em Porto Alegre. O Fluminense não ganha fora de casa? Não ganha, mas é um time grande, né, cara? Assim, uma hora ganha. Não ganhou nenhuma com o Zubeldia fora de casa, né? Não. Nenhuma. O São Paulo também estava vindo e ganhou do Vasco hoje. Assim, às vezes você faz um jogo bom, encaixa. Todos com objetivos aí, né? E lembrando que olhar para baixo da tabela ou lá em cima. Flamengo e Palmeiras tem um jogo a mais para fazer, né? Do que o Cruzeiro, né? É difícil aí para todo mundo. Se você pegar o Zé que citou aqui o Santos, estamos o Santos aqui, o Santos está no caminho dos 3, ó. Uma parada dura pro Santos. Se você olhar Ceará ainda não está longe da zona, tem que olhar para baixo ainda. Juventude, enfim, nem se fala. A questão do Fluminense, eu ainda acho que briga por uma Libertadores aí. Não, é porque vai abrir G8.
Até dia 9, pode ser? Mas a gente só vai saber depois do Brasileiro, né? Só depois, mas só assim... da Copa do Brasil, né? Sim, mas eu acho, de verdade... Não, G9 não vai ser porque o Galo tá longe. A gente pode ter 9 times da Libertadores, 9 times da Libertadores, sim. mas contando com o Galo... Mas nem o G8 a gente vai saber também, porque só vai saber depois do Brasileiro. Exatamente. Eu acho que o Fluminense chega, nem que seja numa pré-Libertadores, acho que o Fluminense briga. Uma pré-Libertadores briga. E aí pega na sequência, né? Pega primeiro o Flamengo e depois o Palmeiras, né? Exatamente. O Flamengo no Maracanã, né, e o Palmeiras fora de casa. E o Mirassol, né? Próxima rodada é Fluminense e Mirassol no Maracanã. Agora, esses jogos, ó, Grêmio e Palmeiras, Atlético e Flamengo, não vão ser dia 30, né? Porque dia 29 é a final da Libertadores. Então, esses jogos, em algum momento, eles vão ser remanejados. Ou para antes da final, ou para depois, né? Porque não tem condição de você jogar no dia seguinte da final. A final é 29, você não vai jogar dia 30, o Brasileiro. Então, esses dois jogos, a CBF vai ter que decidir rápido onde vai encaixar isso. Até para deixar as coisas muito às claras logo. Galo e Palmeiras pode ser também? Tem esse problema de data? Tem o negócio da Sul-Americana, né? A final problema do Galo, de data da Sul-Americana, né? A final da Sul-Americana é dia 22. Então é a rodada ali do dia 23, né? Então talvez impacte, porque são 3 dias antes só, né? E o time precisa estar na cidade onde vai ser a final na quarta-feira, né? O Galo joga sábado, dia 19 ele tem que estar em Assunção. Vai jogar e vai viajar. Vai jogar e viajar, Vai jogar e vai viajar. E vai ser campeão. Contra o Lanús, vai ser campeão. Vai? Galo? Também acho, é bem favorito. O Galo é muito favorito e só uma tragédia tiraria o título do Atlético Mineiro. Para mim, o Atlético Mineiro vai ser o campeão da Sul-Americana. Vai ser o campeão. Vamos rodar os gols do Flamengo ontem? Pra gente...